Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Escravidão no Brasil. Sou Roberta Galo, bacharelanda em História pela Uninter, e na aula de hoje nós vamos entender como era a alimentação dos escravizados nos engenhos e quais atividades eles exerciam na Casa Grande, além de conhecermos um pouquinho de como era a precariedade das senzalas. Antes de mais nada, vamos relembrar brevemente o que foi dito na aula passada. No vídeo anterior, nós pudemos compreender como se deu a chegada dos primeiros escravizados ao Brasil e como funcionava o processo de desembarque no país. Além do mais, pudemos conhecer também como funcionava o ciclo de cana-de-açúcar, uma das atividades mais rentáveis do Brasil colonial. Vamos agora iniciar nossa quinta aula de escravidão no Brasil e veremos todo o modo de vida dos escravizados durante o período colonial. Vamos nessa! Apesar de haver relatos que em alguns engenhos davam carne seca, toucinho e café, a maior parte da alimentação dos cativos era à base de mandioca e farinha de mandioca. Estima-se que cada cativo dispunha em torno de um alqueire de farinha por um período de 40 dias. Isso equivalia a 300 gramas por dia. Somado a isso, os escravizados tinham direito a uma porção pequena de peixe ou carne seca. Ou seja, nós percebemos que a alimentação dos cativos era extremamente precária. E segundo Gil, há quem diga que muitas vezes, para saciar a fome, os escravos capturavam ratos nos canaviais para assarem e poder se alimentar. Essas situações, infelizmente, eram mais comuns do que possamos imaginar. E devido a isso, em 1604 foi criado o Conselho das Índias, onde discutiu-se exigir dos senhores de engenho que uma vez por semana permitissem que os escravizados cultivassem suas próprias roças, a fim de incrementar sua alimentação. Mas na prática, isso aconteceu tão lentamente que podemos dizer que o cativo permaneceu com a alimentação precária por todo o período escravagista. Sobre a alimentação cativa, o viajante Auguste Saint-Hilaire observou o seguinte: é fazendo cozer o fubá na água, sem acrescentar sal, que se faz essa espécie de polenta grosseira que se chama angu e constitui o principal alimento dos escravos. Consistia em farinha de mandioca e o angu de milho. Em algumas senzalas, eram alimentados exclusivamente com angu de milho. Para melhorar a qualidade de sua alimentação, a farinha seca era umedecida na boca pelo sumo de algumas bananas ou laranjas, ou usavam no prato de farinha. Além disso, havia ainda a escassez do vestuário. Há diversos relatos que nos mostram as péssimas condições das roupas dadas aos cativos. E pior do que isso, muitas vezes os senhores de engenho nem sequer repunham estas roupas. As roupas dos cativos, em sua grande maioria, eram feitas de algodão. E, basicamente, os homens usavam calças e camisas e as mulheres saias e blusas de chita. No entanto, para as mulheres que trabalhassem dentro das casas grandes, elas tinham o direito de usar roupas de tecidos um pouco melhores. Poderiam usar ainda turbantes na cabeça, e os homens poderia ser dado a eles calças e camisas de linho. Afinal, como Pinsky nos diz, os escravos domésticos, escolhidos dentre os que eram considerados mais bonitos, dentro dos padrões estéticos dos proprietários brancos, é claro, eles recebiam roupas sempre limpas, inteiras e às vezes até luxuosas. Além disso, quem trabalhasse na casa grande podia ainda receber uma chinela. O que me leva a contar para vocês que os escravizados andavam completamente descalços. Inclusive, era algo extremamente comum. Há diversos relatos em jornais da época onde os escravizados fugidos que roubaram sapatos de seus senhores e que, quando os mesmos anunciavam no jornal a busca pelo escravizado, eles colocavam o detalhe que o cativo estava usando calçado, pois assim facilitaria na busca pelo escravizado. Outro fator preponderante na vida dos escravizados do Brasil colonial é que a maioria deveria ter a cabeça raspada ou com a menor quantidade de cabelo possível, porque assim evitaria a propagação de piolhos, pois era uma praga que assolava todas as classes sociais daquele período. No
período do Brasil colonial, o custo da manutenção, que incluía alimentação, moradia e vários outros cuidados, era superior ao preço de um cativo recém-chegado da África. Portanto, muitos senhores de engenho achavam muito mais lucrativo reporem constantemente o número de escravizados comprando os cativos da África do que repor a mão de obra através da reprodução do plantel já existente. Haja vista que um escravizado recém-nascido levaria em torno de 14 anos para se tornar força de trabalho produtiva para os engenhos. E todo o custo de sua alimentação, moradia e outros cuidados era extremamente custoso, ainda mais levando em consideração que o cativo não traria retorno financeiro. Os senhores de engenho optavam em sua maioria por cativos homens e que aguentassem o trabalho pesado. Portanto, o plantel de escravizados era quase que em sua grande maioria o dobro de mulheres nos engenhos de açúcar. Isso dificultaria que os cativos do sexo masculino encontrassem parceiras e constituíssem famílias. Mas mesmo em meio a tantas dificuldades, encontramos casos de escravizados que conseguiram resistir e constituir famílias. Em relação ao custo-benefício de se obter uma mão de obra escrava, é importante pontuar que, dependendo da idade, saúde e força física, o cativo seria capaz de produzir em um prazo de no máximo 24 meses a quantidade de açúcar equivalente ao seu preço pago ao mercado negreiro. Veremos agora como eram as formações das senzalas, bem como eram as relações entre os cativos de diferentes etnias. Antes de mais nada, precisamos compreender o termo senzala. E sobre isso, a historiadora Sheila Faria diz que a designação da palavra senzala teria sido dada pelos próprios escravos, derivada do quimbundo, a língua franca da área de Angola na época do tráfico negreiro, onde a palavra teria o significado de povoado, comunidade, aglomeração de trabalhadores agrícolas ou imigrantes. Essa tem preservada. E aqui você vê que ainda tem tudo original. Você vê que aqui, ó, tá as amarrações aqui, né? Ó, todas as amarrações originais. Isso aqui é duro pra caramba, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui feito pelos escravos, com certeza, tá? Essa parede não existia. Você vê que essa parede é uma parede nova, já tem prego. Ela é uma parede posterior. Isso aqui era um vão livre. Isso aqui é um vão livre, você vê prego aqui, já não é uma parede original. Essa daqui é a parede original. Então você vê ali a área de ventilação, né, das senzalas, para trazer aqui uma tanto luminosidade ou arejar um pouco a área. E esse vão livre todinho aqui, de fora a fora, esse vão livre. E aí você pensar que aqui eles dormiam, aqui eles faziam suas necessidades, e aí acredita-se, né, que depois vinha um escravo, depois que o pessoal tinha saído para o trabalho, acreditavam-se que eram 14 horas de trabalho por dia, e vinha um escravo e limpava e jogava terra de novo por cima, mas ficavam aqui, dormiam aqui, faziam as necessidades aqui. Então você vê, muito triste você imaginar as pessoas vivendo num estado como esse, né? Então aqui você ainda consegue ver essa área aqui preservada, os encaixes de madeira aqui, ó, impressionante, cara. Impressionante, isso aqui é original. Você vê uns encaixes mesmo. Para Freire, embora as casas grandes e senzalas fossem automaticamente associadas ao cultivo de açúcar, elas fizeram parte da monocultura escravocrata e latifundiária geral, sendo encontradas também em cultivos de café. Dito isso, podemos perceber que elas estiveram presentes em quase todo o território brasileiro e durante todo o período escravista. De acordo com Moura, as senzalas brasileiras eram um conjunto habitacional de construções rústicas, sem janelas, construído de taipa e coberto de palha. Para vocês poderem compreender um pouquinho melhor, taipa era uma técnica para construir paredes utilizando-se de matérias-primas naturais, como terra, giz, cal ou cascalho. As senzalas não possuíam instalações sanitárias. Haja vista que, no período colonial, esse era um luxo que nem as casas grandes possuíam. O mais próximo de um banheiro que havia era uma latrina no fundo do barracão, o que fazia o interior ter um cheiro desagradável. Os escravizados dormiam no chão duro de terra ou em esteiras de tábuas e palhas. O frio fazia parte do cotidiano nas senzalas.
Portanto, era muito comum que os cativos acendessem fogueiras no interior das senzalas para se aquecerem. Um outro fator bem corriqueiro na vida dos escravizados é que nas senzalas não havia privacidade alguma. E muitas vezes os momentos íntimos e relações sexuais ocorriam em meio aos outros cativos. O espaço médio das senzalas era de cerca de 20 metros quadrados por cômodo e abrigava homens, mulheres e crianças que, como já falei anteriormente, muitas vezes não tinham vínculos de parentesco, ou muito pior, não pertenciam ao mesmo grupo étnico, o que gerava um ambiente de hostilidade. Gomes diz que, para evitar fugas durante a noite, o feitor trancava as portas por fora com cadeado e corrente. Ou seja, os cativos ficariam confinados nesses espaços minúsculos até o sol raiar e serem liberados para o início de sua jornada de trabalho. Ainda sobre as más condições das senzalas, Ribeiroles diz que no século XIX os locais eram marcados por falta de higiene e por infecções e insalubridades. Além do mais, dentro das senzalas havia os grilhões, que nada mais eram do que coleiras para prenderem os cativos que fossem desobedientes. Dos troncos originais, né? Você vê os grilhões, ó, isso tudo aqui era usado, você vê, o pessoal, os escravizados fugiam e eles colocavam isso daqui no pescoço, tá vendo aqui, ó? E amarravam aqui, prendiam, né? Para ele não ter como sair, ó. Pensar que isso aqui foi usado nas pessoas, cara, é muito doido você pensar um negócio desse, né? Que isso existiu, né? Então, ó, o pessoal, eles eram amarrados aqui, ó, para serem torturados, né? E aí você vê ainda os troncos. E aqui, você vê essas peças aqui, que são os troncos que eles prendiam, né? Então, ó, colocavam os braços, aqui colocavam as pernas, e eles ficavam aqui para ser torturados. Então você via aqui um lugar de tortura, e exatamente aqui em cima, nessas frestas aqui, ó, é a mesa de jantar, né? A sala de jantar do casarão. Não dá para entender nesse contexto, sabe, a pessoa conseguir viver num ambiente como esse, né? Com esse tipo de tratamento. Uma parte triste da história. Aqui uma peça, um giramundo, porque eles colocavam a canela aqui e os braços aqui, ó, e fechavam. Tá vendo aí? Olha que terrível. As canelas aqui e o braço. Então a pessoa ficava assim, ó, nessa posição, ó, e atravessada aí, torcida assim. Olha que situação, né? De passar. Chega a ser inacreditável. E aqui mais tronco. Olha quantos troncos. São muitos. Imagina uma fazenda com 2.800 escravos, né? Quase 3.000 escravos. E você vê uma situação dessa, uma área enorme. Aqui, hoje tem madeira, mas originalmente é chão batido, tá? A gente tem até aqui, ó. Aqui você consegue ver, ó, é chão batido, tá vendo? Eles colocaram madeira porque demoliram um outro espaço aqui que estava caindo e colocaram as madeiras aqui para aproveitar. E esse aqui, ó, aqui também é impressionante de você ver isso, porque aqui, não sei se vocês vão conseguir reparar bem, mas aqui não tá brilhoso como aqui, ó, tá vendo? Aqui tá bem brilhoso, aqui, ó, olha aqui, ó. Isso aqui não é molhado não, gente, isso aqui não é molhado, ó. É brilhoso de uso. Aqui a pessoa colocava a cabeça aqui, ó. A cabeça entrava aqui, um braço aqui, um outro aqui, e as pernas aqui. O sofrimento aqui não parava por aí. Tinham outros objetos para torturarem os escravizados. E um deles eram os troncos, em que esses cativos eram amarrados e açoitados para servirem de exemplo para os outros escravos. Havia ainda as algemas, que em sua maioria pesavam entre 10 a 20 quilos e prendiam os cativos pelas mãos e pelos pés, não permitindo assim que os mesmos se movessem, como vocês podem observar na imagem. Além desses objetos para castigar que eu já citei, existia ainda o tronco horizontal, na qual os cativos ficavam uns aos lados dos outros, presos pelas mãos e pés, sentados ao chão e virados contra a parede, para que pudessem ser açoitados.
Essas senzalas eram mais comuns em engenhos de proporções maiores. Porém, como eu disse anteriormente, havia os lavradores ou produtores de pequenas quantidades, ou produtores que cultivavam milho, mandioca, feijão ou algodão, e que possuíam apenas algumas pequenas choupanas que serviriam como senzalas. Essas choupanas eram circulares, feitas com tábuas e barros e cobertas com folhas de palmeiras. E para manter-se em pé, eram todas amarradas com cordas. Era tão precária quanto as das grandes engenhos. Justamente por isso, os cativos também dormiam no chão ou em esteiras. Para Freire, a senzala seria um lugar onde se vivia, ou melhor dizendo, sobrevivia, como uma não-pessoa. Afinal, os escravizados eram considerados apenas peças. A senzala original é uma senzala apenas dos domésticos. Os domésticos, após o dia de serviço, eles viriam aqui para dormir. Eles dormiriam no chão, sem colchão, sem cobertor. O máximo que eles poderiam fazer é juntar um pouco de capim ao longo do dia para poder dormir. Essa senzala tem essa altura por vários tipos de motivos, porque os donos estavam sempre à frente, né, das maldades. Mas um dos principais motivos, o primeiro principal motivo, realmente para aquecer, mas não aquecer os escravizados, sim aquecer as alas internas. A senzala interna fica localizada bem em cima e bem abaixo das alas internas da casa, ou seja, Além das do alas mais, dos moradores. a senzala era considerada o fundo do sistema escravagista, tendo em vista que era uma sociedade gerenciada pelas relações pessoais e a sociabilidade era proibida, inibindo os cativos de formarem laços de parentesco. Afinal, um esforço gigantesco por parte da administração colonial em misturar povos de diferentes etnias, culturas e principalmente de idiomas diferentes seria justamente para impedir uma maior articulação. Um outro fator é que os cativos eram obrigados a aprender o português, assim como os rudimentos da fé cristã. Era ainda necessário se adaptar à cultura dos seus senhores, mas também às culturas dos povos que viviam nas senzalas. Um exemplo disso é que na Bahia, graças à superioridade numérica, os nagôs conseguiram impor o Urubá como língua franca entre os cativos. Porém, tudo isso era de alguma maneira contornada pelos cativos, que encontravam maneiras de realizarem suas práticas culturais e religiosas. Ou seja, na medida em que conseguiam, iam resistindo ao esquecimento de suas origens. Segundo Souza, muitos objetos encontrados em sítios coloniais provam que os escravizados nunca deixaram de coexistirem com as atividades que lhes eram designadas. Inclusive, praticavam suas religiões de matrizes africanas. Esses homens e mulheres escravizadas mantinham rituais às escondidas, como uma forma de manterem mesmo que minimamente suas raízes africanas. Esta aula foi bem curtinha, apenas para nós entendermos como era a alimentação dos cativos, as suas vestimentas e principalmente como era a vida dentro das senzalas. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Eu espero vocês para nós continuarmos vendo os outros tipos de monocultura presente no Brasil colonial e as mais diversas atividades econômicas exercidas pelos escravizados. Até o próximo vídeo. Tchau!